WW de volta do intervalo e agora com a participação do professor Eduardo Viola, que leciona Relações Internacionais na FGV e no Instituto de Estudos Avançados da USP. Viola, obrigado pela disposição de participar. Boa noite. Boa noite, é sempre um prazer falar com você, participar no programa. E o nosso Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Vamos lá, a Justiça da Venezuela emitiu hoje uma ordem de prisão contra Edmundo González, o candidato da coalizão de oposição nas eleições presidenciais do país, nas quais Nicolás Maduro, de maneira fraudulenta, foi declarado vencedor. Vamos acompanhar. O pedido foi motivado pela decisão de González de ignorar por 3 vezes intimações da Justiça para prestar depoimento numa investigação criminal aberta após opositores acusarem o regime de Nicolás Maduro de fraude nas eleições. O ex-diplomata já havia sido advertido sobre a possibilidade de um mandado de prisão contra ele, caso não comparecesse ao depoimento. González declarou que o Ministério Público venezuelano atua como um acusador político e que, caso comparecesse a uma audiência, seria submetido a um processo sem garantia de independência ou respeito ao devido processo legal. Pesam contra González as acusações de falsificação de documentos, associação criminosa, conspiração e instigação à desobediência das leis. Os supostos crimes se relacionam à publicação de atas da votação presidencial que vêm sendo usadas pela oposição para reivindicar a vitória de González no pleito. Segundo essas atas, González venceu a eleição com 67% dos votos. Também nesta segunda-feira, os Estados Unidos apreenderam o avião do presidente venezuelano, alegando que a compra da aeronave violava sanções aplicadas pelo país. Maduro chamou o confisco da aeronave de pirataria. Viola, a ditadura venezuelana se sente absolutamente à vontade e confortável para praticar esse tipo de repressão clássicas de ditaduras das mais repulsivas. Sem dúvida, William. A ditadura venezuelana, apesar, digamos, da contestação gigantesca que tem, digamos, por parte da oposição, e que fez uma tarefa histórica de registrar, digamos, a votação e demais. O problema é que a ditadura tem um apoio muito consolidado nas Forças Armadas, na Força de Segurança, nos coletivos chavistas. Tá? E, além disso, tem um forte apoio militar de inteligência e de forças de segurança de Cuba e Rússia, além de um apoio mais econômico da China e um apoio menos conhecido ainda do Irã. Tá? Então, tudo isto é um fator que permite que gradualmente vai aumentando o nível de repressão. Outra coisa importante que não devemos esquecer é que Chávez, de toda maneira, teve o apoio, teve uma votação de 30%, Chávez, Maduro. Teve uma votação de 30%, não é 10% ou 15%. 30% é um setor significativo da população, mesmo que seja metade dos que votaram em González. Tá? Então, são várias características que tornam muito difícil, por mais que esteja num continente onde predomina a democracia, como é a América Latina, é muito difícil que Maduro se retire do poder. Lorival, para nós jornalistas, às vezes é duro fazer essa admissão, né? Faltam palavras para descrever a ditadura venezuelana. Assim, pelo menos para quem conhece a Venezuela, não tem nenhuma surpresa, né? Vai ficando uma coisa repetitiva, né? Acho que parece que houve uma movimentação aqui no Brasil de criação de expectativas e tal, e de contestação dos fundamentos da ação da oposição e de tentar responsabilizar a oposição pelo próprio flagelo e pelo flagelo do país, mas acho que as máscaras vão caindo, né? A menos que, tem sempre aqueles recalcitrantes, né? Que preferem não enxergar a realidade. Como eu dizia um tempo atrás, o cerco vai se fechando contra o regime no campo internacional, né? Essa apreensão desse avião
do Nicolás Maduro é mais um passo nessa direção. Então, o avião estava na República Dominicana, né, e foi levado para a Flórida com base nas sanções americanas e em ter sido adquirido de forma, segundo a investigação americana, de forma irregular por meio de uma empresa fantasma e tal. Então, assim, vai se tornando mais incômodo para o regime bolivariano viver aqui nesse entorno, né, nessa região e tal. E ao se tornar mais isolado, vai se tornando então mais dependente desses países que o Eduardo Viola enumerou, né? A começar por Cuba, naturalmente, mas também pelos mais distantes, Irã, China, Rússia, etc. E aí vai se tornando também mais aguda a questão da relação com o Brasil, que afinal tem uma fronteira muito grande, é um país muito importante, assim, né, o Brasil nessa região, e é importante para a Venezuela. Então, o governo brasileiro vai tendo de definir melhor a estratégia dele, se é que tem alguma, né, com relação a esse país que está aí do nosso lado e que ameaça invadir um vizinho, que é a Guiana, né? Daniel e Caio, o Lorival já nos colocou nessa trilha. Desde as eleições, ou mesmo antes das eleições, a gente vem vendo como cada uma das ilusões, se é que se pode falar essa palavra, né? Como cada uma das, digamos, posturas do governo brasileiro em relação à Venezuela, cada uma delas foi sistematicamente sendo destruída pelo regime ditatorial venezuelano. E agora, hein, Daniel? William, eu vejo dois movimentos, assim, duas fases do governo brasileiro, apostas que deram errado nitidamente. Primeira, logo depois do 28 de julho, data das eleições na Venezuela, uma percepção de que Maduro, no final das contas, estava só tentando aumentar o seu poder de barganha para, no fundo, sair ali com uma transição negociada e que era tudo uma questão de se fortalecer nessa negociação. Isso não se comprovou. Depois, uma expectativa, uma esperança de que defecções internas ou a ida para as ruas da oposição fizesse o próprio regime esfarelar. Isso também não aconteceu. Hoje, a impressão que eu colhi ali no Palácio do Planalto agora à noite é de que esse mandado de prisão contra Edmundo Gonçalves é inaceitável, é péssimo para qualquer diálogo. Agora, existe uma tendência amanhã de soltar uma nota, condenar esse movimento. Agora, uma preocupação também em, ao mesmo tempo, mostrar que é inaceitável essa atitude do regime Nicolás Maduro, também não colaborar para o que se considera um aumento das tensões, porque pode, sempre se coloca isso, que o fundo do poço ainda pode não ter chegado, e segundo, não isolar ainda mais a Venezuela. Por quê? Porque Brasil e Colômbia são tidos como os países mais sensíveis, seja por questões migratórias, seja pela ameaça geopolítica que você tem ali com o aumento de tensões, a presença cada vez maior de China e Rússia, e existe uma percepção também de que, olha, no final das contas ali, seja Trump, seja Kamala Harris, no governo americano, essa história de que vai engrossar demais com a Venezuela é conversa fiada. Visão do Palácio do Planalto. Por quê? O que importa verdadeiramente para o governo americano é evitar mais imigração para os Estados Unidos, deportar os ilegais e conter essa presença ali, principalmente em reservas petrolíferas, o acesso de China e de Rússia. Portanto, que os Estados Unidos estariam dispostos a negociar alguma coisa em algum momento. E é essa capacidade de também negociar que o governo brasileiro espera preservar, mesmo condenando as atitudes mais recentes de Maduro. Negociar o quê? Então, o prazo que o governo brasileiro considera de negociação já se estendeu agora para 6 meses, né, William? É a data da posse, né? A posse do Maduro, né? Certamente no dia 10 de janeiro de 2025. E até lá, é meio que na linha do que o Daniel está falando, de manter a linha e a aliança com a Colômbia, não condenar e nem deixar de reconhecer nenhum dos dois, né? Valendo aquela nota conjunta de sábado retrasado, de não reconhecer o processo eleitoral, mas também não reconhecer nenhum dos dois como vitoriosos, nem o Edmundo, nem o Maduro. Mas eles, quando a gente conversa, Itamaraty é sempre a linha de que o prazo, ele é um prazo ampliado agora e tentar, de alguma maneira, manter um canal de interlocução. Mas se sente, ao mesmo tempo, também que
jogaram a toalha, assim, William. Não tem ali uma coisa muito clara e nem uma expectativa de que o que houver de clareza, de estratégia, terá uma efetividade muito certeira. Caminha para manter uma relação, né, do jeito que está. Você não reconhece, mas também não condena e fica ali esse engodo aqui no país vizinho. Viola, México, Colômbia e Brasil evidentemente fracassaram em qualquer tipo de postura frente à Venezuela quando a gente considera como que a ditadura, falando em espanhol, pateou a esses três presidentes, particularmente os do Brasil e da Colômbia, receberam chutes nos fundilhos por parte da ditadura. O que isso coloca para o Brasil? Basicamente, a primeira coisa que ficou muito claro em todo este processo, além das ilusões do governo brasileiro, a baixa capacidade analítica de Itamaraty, apesar de toda a sua experiência diplomática, é que a influência do Brasil sobre a Venezuela hoje é irrelevante. Tá? Por quê? Porque precisamente Venezuela é um campo de batalha da Segunda Guerra Fria e já está capturada em grande medida pelo eixo das autocracias. Tá? Isto é algo, por exemplo, que o governo brasileiro tem extrema dificuldade em entender. Entre outras coisas, porque também não percebe ou não quer perceber que a pertença aos BRICS, que é cada vez mais uma aliança de autocracias liderada por China, digamos, com todo um componente claramente anti-occidental para mudar, para destruir o que fica da ordem liberal internacional. E Brasil é parte dessa coalição, digamos, tá certo? Então, reconhecer a realidade de Venezuela é um obstáculo político e até epistemológico, eu diria, porque teria que o governo brasileiro reconhecer que está do lado errado da história, considerando que Brasil é uma democracia, tá certo? E que deveria estar do lado das democracias. E, neste momento, se inclina pelas autocracias. Claro que, obviamente, que nos termos em que está atuando Maduro hoje, o governo Lula não pode apoiar. Mas vai ficar, como falou o Caio, digamos, vai ficar nessa situação. E o que acontece? À medida que passa mais tempo, o terrível vai ser que o mais provável é uma nova grande onda de imigração venezolana. Que é a história de Cuba, sempre. Ou seja, tem momentos em que a oposição se organiza, luta, finalmente não conseguem triunfar, a repressão, há um cansaço e os dirigentes, os ativistas dessa oposição, uma geração que se vai do país, digamos, tá certo? Só que hoje na Venezuela as condições para irse do país são terríveis comparadas com o que foram várias gerações de cubanos até aproximadamente 10 anos atrás. Professor Viola, muito obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda, Viola, e meu boa noite a você. Boa noite, muito obrigado a vocês. A gente vai achar palavras ainda, Lorival, com certeza, para a ditadura venezuelana. Ela nos inspira, como jornalistas, no fundo, a perceber como é frágil a democracia. É algo que tem que ser conservado sempre. A Venezuela, nesse sentido, é uma grande lição. E como é frágil a diplomacia, né? Eu acho que o Itamaraty está vivendo um apagão intelectual e profissional que, para mim, e acho que para você também, é duro de assistir. A gente que valorizou tanto a diplomacia brasileira e ver num estágio tão pobre como esse. Daniel Rittner, muito obrigado. Boa noite a você em Brasília. Igualmente, Caio, comigo aqui no estúdio em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.